Primeiramente, um prazer enorme estar aqui, tanto na bela Florianópolis como na Sociedade Catarinense, e aqui com você no seu canal, no canal do YouTube, que tem bastante seguidores por esse Brasil todo, e gente que gosta de cavalo e pronto para ouvir muito bem sobre cavalo, tá? E aqui nesses dois aspectos que você citou, talvez sejam coisas de maior relevância e que sejam sendo discutidas no meio do cavalo, que é, primeiro, o bem-estar animal, segundo, um bom manejo sanitário. E aqui entra uma questão fundamental quando falamos em bem-estar animal, que muita gente confunde o que é bem-estar animal. E acha que bem-estar animal, somente do cavalo no nosso caso, é olhar e tratar o cavalo como eu, ser humano, gostaria de ser tratado. Tá? E nem é exatamente assim. E muita gente acha que bem-estar animal para um cavalo é eu colocar ele dentro de uma baia, abrigado de sol e chuva, colocar uma ração, colocar um pouco de feno, e beleza, meu cavalo está extremamente saudável. Bem-estar animal, na verdade, ele tem que ser visto e observado do ponto de vista das necessidades do animal, no nosso caso, do cavalo. O cavalo é um ser gregário, ele gosta de outros cavalos. Então ele precisa de companhia de outros animais o máximo de tempo possível. Sempre existe o ideal e o possível. Quando eu não consigo dar o ideal para o cavalo, o possível deve ser feito de forma a adaptar o manejo ao cavalo e não o cavalo ao manejo. O que isso tem a ver com o bem-estar animal? Tudo. Se o cavalo, por exemplo, é um animal gregário, que gosta de ver outros cavalos, ou melhor, ele precisa ver outros cavalos, eu jamais posso deixar meu cavalo 100% do tempo isolado de outros cavalos. Ah, mas meu cavalo fica numa hípica, como é que eu vou soltar todos os meus cavalos juntos? Tá? Ou manter eles em piquetes. Legal, isso é bonito realmente no interior que tem a pastagem. Se eu não tenho isso, por exemplo, eu posso amenizar essa situação. Por exemplo, colocando grades entre as baias. Se meu cavalo e o vizinho for extremamente dócil, eu posso até colocar uma abertura para que eles possam se tocar, para fazer aquele grooming. No momento de soltar meu cavalo, e sim, todo cavalo tem que ser solto todos os dias, isso é muito importante para ele, e jamais ser solto sozinho. Então, quando eu vou soltar meu cavalo, ele tem que ter outros cavalos, se não junto com ele, porque eu não posso deixar, porque eu tenho um garanhão, por exemplo, outros cavalos no piquete ao lado. Porque, sendo uma presa, ele não vai se sentir seguro se ele for solto sozinho. Eu ouço muitas vezes o cara falar assim, ah, mas se o senhor manda soltar meu cavalo, mas quando eu solto ele fica na porteira pedindo para voltar para a baia. Aí você vai ver o cavalo não tem nada para comer no piquete, não tem água, não tem uma sombra e ele está totalmente sozinho. Aí é claro que ele vai querer voltar para dentro da baia. Agora, você pega que nem aqui na hípica, eu fui ver os piquetes lá, tem 8, 9 piquetes lá no fundo. Dá para você soltar 9 cavalos, um em cada piquete, e ficar 1, 2 horas soltos por dia, e aí você tem um cavalo com certeza muito mais tranquilo, mesmo que você solte 9 garanhões ao mesmo tempo. Isso eu falo por experiência própria, eu tenho meus cavalos, eu já convivi em centros hípicos, dei assessoria, que tem vários garanhões que são habituados dessa forma. É óbvio que você não vai chegar em casa, abrir a porteira e soltar todos os garanhões tudo junto, isso vai dar um reboliço bastante considerável. Mas ao respeitar essa questão da natureza do cavalo, de ser um ser gregário, precisar de liberdade, ser uma presa e volumoso, vejam só, 4 de situações que eu chamo de preceitos que norteiam o comportamento e bem-estar do cavalo, eu já estou modificando a vida desse animal e amenizando as situações de um dos fatores mais complexos dos cavalos que vivem em centros hípicos, que é o estresse, que é o grande malefício da vida do meu cavalo. Então, para eu pensar em bem-estar animal e amenizar o estresse dos cavalos na rotina diária, principalmente cavalos de esporte ou cavalos que vivem em centros hípicos, centros de treinamento, encocheirados, o respeito aos 4 preceitos, que são: ele é uma presa, então ele é animal de fuga, ele jamais vai querer lutar. Cavalos que lutam é quando não podem fugir. Isso é um preceito fundamental. Então o respeito ao conhecimento do comportamento do cavalo para não brigar com ele, não pressioná-lo demais, é fundamental. O segundo preceito é a necessidade de liberdade. Tá? O cavalo, por ser uma presa, sempre fugir de seus predadores e pelo tipo de alimentação que ele sempre teve, ele sempre se alimentou e caminhou muito. Então, ao confiná-lo dentro de uma baia, por exemplo, durante um período de 24 horas, eu comprometo essa sensação que meu cavalo precisa ter de liberdade. E liberdade de ser solto é diferente de ser trabalhado. Trabalhar é exercício físico, soltar é exercício mental.
Então eu tenho que soltar meu cavalo num piquete com outros animais por ser presa, como eu falei, nem que sejam piquetes escondidos, nem que ele não tenha um contato físico direto com outros cavalos, de forma que ele tenha a sensação de estar plenamente solto. Ah, mas eu solto meu cavalo e ele fica totalmente parado. É um direito dele, eu tenho que trabalhar sensações de liberdade. O terceiro preceito é o fato dele ser um animal gregário, que precisa de ter outros cavalos ou outros indivíduos da mesma espécie junto com ele o máximo de tempo possível. Isso está linkado a essa questão de ele ser uma presa, porque somente em contato físico, ou pelo menos visual, com outros animais da mesma espécie, o cavalo consegue repousar, ele consegue se sentir seguro. Sendo uma presa, o cavalo só dorme se ele tiver outra presa de vigília. Então, ao colocar seu cavalo dentro de uma baia, por exemplo, e ele não ter um contato visual com o seu vizinho, ele vai dormir estressado, porque ele precisa, porque ele está extenuado. E ele deveria dormir repousando. E só consegue isso quando tem outra presa de vigília. Então você imagina um pavilhão de baia com 10 cavalos e uma janela em todos eles, que o primeiro cavalo enxerga o 10º cavalo. Ele se sente num rebanho, mesmo que ele não esteja tendo um contato físico com o 10º. Mas a segurança que ele tem, novamente, a sensação de segurança que meu cavalo tem, é muito melhor do que ele deixar ele só numa baia totalmente fechada. E o quarto preceito, e eu não vou dizer o mais importante, porque todos eles têm seu peso, mas para eu que além de trabalhar com manejo e comportamento, sou nutricionista, é a necessidade de trabalhar ele com volumoso de fibra longa, preferencialmente com alta umidade. Isso tem uma questão anatomofisiológica, de desgaste dentário. Quanto melhor o tempo de mastigação, melhor é o desgaste dentário fisiológico desejável. Quanto mais meu cavalo mastigar, mais saliva ele produz. Quanto mais saliva meu cavalo produz, maior combate a problemas de gastrite e úlcera gástrica que eu tenho. Olha uma luzinha amarela, às vezes vermelha para alguns acendendo aí, fala, meu cavalo tem gastrite. Muitas vezes, a imensa maioria está relacionada ao tipo de alimento que eu forneço para o meu cavalo, que pode mudar o tipo de mastigação. Então, quanto mais ração eu der, que tem fibra curta, mais eu modifico o padrão mastigatório do meu cavalo, menos ele mastiga, menos saliva ele produz, mais problema de gastrite eu tenho, e aí você já vai para outra questão, que é o estresse do meu cavalo. Então, a ausência de um ou mais dos 4 preceitos afeta a fisiologia natural do meu cavalo, afeta e favorece o aparecimento de diversas enfermidades que, infelizmente, a gente está acostumando-se a falar de coisas normais. E, gente, estado de saúde é normal. Estado de doença pode ser comum porque o meu manejo é errado, mas jamais eu posso trabalhar com estado de doença como algo normal para cavalo. Cólica não é normal em cavalo, úlcera gástrica não é normal em cavalo, o estresse não é normal em cavalo. Tudo isso está comum porque eu não respeito os 4 preceitos e isso, obviamente, compromete o bem-estar do meu animal. Então vejam que, meio que indiretamente, coloquei muitas das nossas relações de manejo e de instalações para o cavalo por água abaixo, e eu tenho que rever muito da forma com que eu trabalho o meu cavalo no dia a dia. Então, se meu cavalo está numa baia totalmente fechada, não tem acesso ao seu vizinho, vamos começar abrindo janelinha. Se minha alimentação hoje está sendo baseada em ração, opa, ração é bom? Sim, ração não apenas é bom, como é extremamente interessante e importante para cavalo de alta performance, mas o mínimo de ração possível. Eu tenho clientes, pessoal, que eu chego a dar para, por exemplo, um cliente do Piauí, cavalo de mais de 500 quilos de peso vivo, que ele come 3 quilos de ração por dia em 5 refeições de 600 gramas. Isso é loucura, é difícil fazer esse manejo. Não estou falando para todo mundo fazer isso aí, mas isso está mais próximo do ideal. Porque quanto menor for a refeição do meu cavalo, melhor é o aproveitamento, mais próximo do estado de saúde. É isso que isso tem a ver com tudo que você falou. Você não falou que tem que dar volumoso de fibra longa para o cavalo? Claro que tem, isso é legal. Agora, se eu dou pouca ração, eu tenho que valorizar o volumoso para o meu cavalo. Ideal, pastagem. Segunda possibilidade ideal, capineira. Vou lá, corto o capim, não pico, e coloco dentro da baia para o meu cavalo integral. Tá? Ah, não dá para fazer tudo isso. Tá? Terceira possibilidade, vou dar feno e vou dar um feno umedecido. Lembre-se que na natureza o cavalo pasteja de 13 a 16 horas por dia. Ao colocar ele confinado
ao evitar os 4 preceitos, eu acabo fazendo meu cavalo comer tudo que ele precisa em 2 ou 3 horas por dia, e ele tem um monte de tempo sem ter o que fazer. Aí ele inventa o que fazer. Vai comer as próprias fezes, vai comer a cama, vai comer a porta da baia, vai ficar fazendo aqueles movimentos de pêndulo, que é a dança do urso, vai ficar brincando com a língua, que é um vício terrível, que o pessoal às vezes acha engraçadinho, o cavalo ficar chupando a língua, mas ele está falando, gente, minha vida está ruim, preciso modificar a forma como eu estou. Bom, e aí, como é que eu faço para saber se o meu cavalo está com algum problema comportamental? Isso é muito, muito, muito fácil. Primeiro é trabalhar numa questão que nós temos que entender o que a gente interpreta como um cavalo mal-humorado, um cavalo que está com sinais desse tipo de irritabilidade constante, de orelha para trás, entrou alguém, fez isso, você entra na baia, ele não vem até você. Todos esses sinais de querer fugir do ser humano ou agredir o ser humano são sinais clássicos do cavalo falando, eu tenho um problema, precisa ser mudado alguma coisa. Agora, o que precisa ser mudado, tem que rever aí toda a rotina, não dá para identificar, olha, se o cavalo faz isso, é por causa disso. Tudo depende de como está, porque a resposta do cavalo às ações do ambiente, elas são individuais, não existe uma correlação 100% direta. Então, o que a gente pode dizer? Que a ausência de um ou mais dos 4 preceitos vai levar o cavalo a ter uma diferença no seu comportamento do natural de ser um animal extremamente calmo. Então aquele cavalo, por exemplo, que é chamado de nervoso, irritado, mal-humorado, agressivo, isso foge da natureza do cavalo. Porque a natureza do cavalo é ser um animal calmo e extremamente sociável. Tá? E isso faz parte da vida do cavalo e da relação do cavalo com o ser humano. 100% dos cavalos respondem positivamente a uma relação humana positiva. E 100% dos cavalos respondem negativamente a uma relação humana negativa. Inclusive nas emoções. Se eu chegar para o meu cavalo com emoções negativas, estou irritado, estou bravo, estou apressado, meu cavalo vai reagir da mesma forma comigo. Se eu chegar no meu cavalo com emoções positivas, ele também vai reagir da mesma forma. Porque meu cavalo, eu solto ele, e meu cavalo não tem jeito, eu tenho que ficar correndo atrás dele 15, 20 minutos. Quando você vai pegar seu cavalo, o que você faz? Ah, eu monto nele. Pois é, quando eu vou pegar meus cavalos, um dia eu faço carinho, um dia eu monto, um dia eu apenas vou lá e escovo. Eu crio um relacionamento com o meu cavalo que ele acha extremamente agradável e seguro estar na minha presença. Então não é como é que eu faço para pegar o meu cavalo. A pergunta correta é, por que meu cavalo vai fugir de mim? Porque se ele não vê motivo para fugir, por que ele foge? Então a agressividade, o mau humor, aquele cavalo irritado, isso são respostas a emoções negativas, a interações negativas que ele tiver com o ser humano. E ele está demonstrando claramente, não chega perto porque eu não gosto de ser humano. E isso dá para mudar. Claro que quanto mais cedo eu começar, melhor é, mas não depende da idade do cavalo. Trabalhando corretamente, a gente muda. E isso, o estresse do cavalo, vai para o espaço, desaparece da vida dele, resolve os problemas. Então, respeitando os 4 preceitos, você já começa a amenizar a questão do estresse. Melhorando o seu manejo, a sua relação com o seu cavalo e de todo mundo que está ao redor dele, o cavalo só vai reagir positivamente. Talvez uma das melhores formas de você melhorar essa relação do cavalo com o ambiente, quando ele está agressivo, mal-humorado, etc., e é uma coisa que constantemente, infelizmente, nós vemos, é que o cavalo tem que conhecer o cavaleiro, e o cavaleiro tem que conhecer o cavalo. E não é só esse aqui é o Lorde, aquele é o Paulo, e Paulo, Lorde, Lorde, Paulo. O que significa conhecer o cavalo? Eu dei aula de equitação durante alguns anos, no início da minha carreira profissional. Eu dava aula para crianças, começava com a criança indo pegar o cavalo dentro da baia, escovando o cavalo, arreando o cavalo. E qual a importância disso? Ao escovar um cavalo, eu sei onde ele gosta de ser tocado, onde ele permite ser tocado. Eu digo que escovar o cavalo cria uma relação onde eu conheço o cavalo, mas esse relacionamento permite que o cavalo me conheça, porque a forma como eu escovo ele, tanto nas minhas intenções emocionais ou com a intensidade de esforço que eu faço na raspadeira,
ele vai saber se eu sou delicado e sou adequado para o que ele espera de uma verdadeira parceria, porque ele não foi agredido ou se ele foi mal feito e foi agredido. Então veja que eu consigo criar um relacionamento para melhorar o mau humor do meu cavalo, apenas pegando o cavalo na baia e escovando ele. Aí eu vou montar o cavalo, eu já sei como ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta, aí eu vou desmontar o cavalo depois de fazer o meu trabalho, vou tirar a sela dele, vou escová-lo de novo, porque ele gosta dessa escovação, porque tira o pelo velho, ele vai, eu imito o que seria um outro cavalo fazendo um grooming com ele, que é coçando ele aqui em pontos sensíveis que ele gosta também, tá? Posso ou não dar um banho no cavalo, e aí eu vou colocar o cavalo na baia e colocar um pouco mais de feno para ele. Nunca ração depois de trabalhar, tá? Esperar pelo menos 40, 45 minutos depois do trabalho para dar ração, senão você vai ter problemas fisiológicos aí do cavalo, como até casos de cólica ou mesmo comprometer mais uma gastrite. Uma última dica da Mara Dempsey, que é uma pesquisadora de comportamento animal da Austrália, que é: se você não tem tempo para relacionamento com o seu cavalo, para criar uma conexão, você tem tempo para desconexões e problemas. Porque muita gente que vai montar o cavalo fala: mas eu chegar, tiver que pegar, arrear meu cavalo, eu nunca vou conseguir montar meu cavalo. Então você está criando desconexão e você vai criar problemas na vida do seu cavalo. Aí você tem que se perguntar: o que você quer dele, o que eu espero do meu cavalo. Bom, pessoal, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais em todos os assuntos, tá? Eu, obviamente, em literatura posso recomendar meus 3 livros, principalmente o primeiro e o terceiro, que é o Cavalo, Característica, Manejo e Alimentação, e Alimentação Equina, Nutrição, Saúde e Bem-Estar, tá? Estão disponíveis no meu site, uma sinopse onde comprar esses livros, é andresintra.vet.br, tá? Tenho também um outro canal no YouTube, tá? André G. Sintra, meu Instagram, @AndréGSintra, e no meu site também tem diversos artigos sobre diversos temas, todos abordando o manejo geral do cavalo, tá? E recomendo aí também 2 meninas que eu acho fantástica o trabalho delas, uma do Rio Grande do Sul, que é a Paola Luquim, tá? Vocês vão encontrar lá no Instagram, @Paola com 2 L's, Luquim com Luchin, tá? Trabalha com resolução de cavalos com problemas comportamentais, um trabalho muito legal, dá curso no Brasil todo. E @LibertyEcos, da Bianca Zério, tá? Essa é uma menina bem nova, tem 20 e poucos anos, zootecnista, e que trabalha com uma técnica de ensino e aprendizagem baseado só no reforço positivo, de uma maneira muito, muito, muito legal, tá? E também pode seguir o Instagram do Aras Concorde, que é da Marina Servato, que além de minha cliente, que é criadora de Deep Savannah e de cavalos BH, eu trabalho com a parte nutricional dos cavalos dela, também trabalha com ensino nessa questão de reforço positivo e técnicas de aprendizagem. E com isso, gente, vocês vão ampliar demais o conhecimento de vocês, e tudo isso em prol e benefício dos nossos grandes amigos os cavalos. Fala, galerinha! Gostaram do vídeo? Então, ó, galopa o dedo no like para prestigiar aí os nossos atletas, professores, que fizeram esse vídeo com carinho para vocês. E não esquece de saltar com a mão do cavalo em cima desse botão que tem inscrever aqui embaixo. Se você tiver tempo, assiste o vídeo que vai aparecer aqui do lado para vocês.